Estou gravando. Então, a aula de hoje, né, basicamente, eu vou dar uma completada num tópico que eu estava cobrindo na aula passada, e daí voltar, quer dizer, que é um tópico... Na aula passada a gente estava falando de variável complexa, né? Estava falando de integral complexa, no fim da história. Tá? Agora eu vou voltar na integral real, em campos conservativos, tá? Depois eu vou voltar para a integral complexa de novo. Tá? Isso é hoje, quarta-feira, ainda vai ser mais integração complexa, só na semana que vem. E aí, essa aula de quarta-feira agora, digamos, a gente pode... não, deixa eu... essa aula de quarta-feira agora, né, representa o fim da matéria que eu vou colocar na primeira prova. E aí, né, semana que vem eu já estou fazendo outra coisa, mas já é matéria, já é conteúdo para outra prova, tá? Então, o conteúdo para esta prova que a gente estava falando termina na quarta-feira. Bom, então vamos lá. Então, o que eu quero fazer agora é simplesmente ilustrar com um par de exemplos um método para calcular. A gente aprendeu um teorema, né, que te diz uma condição, digamos assim, mais ou menos completa, de quando que um campo é conservativo. Né? Então, se o campo é conservativo, se o campo F1 e F2, os componentes, é conservativo, então ddy de F1 é igual a ddx de F2, isso é essencialmente sempre verdade. Tá? E o contrário, né? Desde que você esteja falando dessa igualdade entre ddy de F1 e ddx de F2 que está ocorrendo num domínio simplesmente conexo, tá? Então a recíproca é verdadeira. Então, se isso ocorre no domínio simplesmente conexo, então o campo é conservativo. Bom, olha para esse campo aqui. Esse campo eu já tinha visto, tá, anteriormente, eu só estou pegando ele como exemplo para a construção que eu vou mostrar. Tá? Mas só lembrando, né, esse campo, então, a componente ddy da primeira componente é 2x, né, derivada disso aqui com respeito a y é 2x, tá? E a derivada disso aqui com respeito a x é 2x também. Como esse campo está definido no plano todo, né, e o plano certamente é um domínio simplesmente conexo, então isso aqui é um campo conservativo global. Existe um potencial definido no plano todo, né, cujo gradiente é esse campo aqui. Tá? Aí a pergunta é, quem é esse campo? Tá? Como é que você acha esse campo? Uma vez, e isso não é muito difícil, quer dizer, o procedimento é relativamente simples. Supõe que você saiba quem é. Tá? F igual a f de xy é o potencial, tá? Que o gradiente de f é igual a esse campo f da. Tá? Então eu quero descobrir quem é o fzinho. Bom, o que eu sei? Eu sei que o gradiente é igual a esse campo, portanto, df dx, a derivada da primeira variável, tem que ser 3 mais 2xy. Tá? Bom, se uma função tal que df dx, uma função de duas variáveis, x e y, tal que df dx igual a 3 mais 2xy, ela necessariamente, eu posso integrar essa identidade com respeito a x. Tá? O f de xy vai ser uma integral indefinida de 3 mais 2xy com respeito a x, pensando no y como uma constante aqui. Tá? Então, quando eu integro 3 mais 2xy com respeito a x, eu ganho 3x, a integral do 3, mais a integral do 2xy, x2 seria x2, 2x2 sobre 2y, cancelando 2, fica x2y, mais uma constante. Como essa integral está sendo uma integral só em x, a constante que você ganha é uma constante que ainda, em princípio, depende de y. Tá? Então, se df dx é isso, então o f, ele mesmo, tem que ser 3x mais x2y mais uma constante que, em princípio, depende de y. Tá? Além disso, tá? E aí olhando o outro pedaço da história, que é o df dy, x2 menos 3y2 é o df dy, tá aqui. Agora, se f tem essa cara, então df dy é ddy desse trambolho aqui. Quem é o ddy desse trambolho? Quando você aplica ddy aqui, o 3x some, ddy de 3x é 0, ddy de x2y é x2, ddy de c de y é c' de y, quem quer que seja isso. Então, de um lado, df dy é x2 menos 3y, do outro lado, ele é igual a x2 mais c' de y, onde c
C' de y, onde C é a constante que apareceu aqui. Tá? Então, com essa igualdade aqui, você cancela o x², você conclui que C' de y é menos 3y². Bom, se C' de y é menos 3y², C de y se integra. É a integral de menos 3y² dy, que é menos y² mais uma constante. Tá? Então, um potencial, de fato, qualquer potencial associado a esse campo é da forma, coloca o C de y lá no lugar. Tá? 3x mais x2y menos y³ mais uma constante. Tá? É claro que quando eu for tirar o gradiente, essa constante desaparece, realmente o que interessa é esse pedaço aqui. Né? Mas esse aqui seria o potencial mais geral, digamos, associado a esse campo. Tá claro? Tá bom. Então, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado. Mesma construção. Tá? Pega agora o campo dado como sendo assim, y². Agora eu vou pegar um campo com 3 componentes. Um campo com 3 componentes, eu não falei nada ainda, tá? Sobre como saber se esse campo tem, quer dizer, como saber se esse campo é potencial ou não. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai explorar um pouco ainda mais para frente. Mas aí eu estou dizendo para vocês, a princípio, tá? Que esse campo é gradiente. Tá? Então a pergunta é, supondo, né, que eu não estou mentindo para vocês, quem seria o potencial associado a esse campo, se esse campo é um campo gradiente? Bom, então, veja, o df dx é y², o df dy é 2xy mais e elevado a 3z, e o df dz é 3y elevado a 3z. A gente vai seguir o mesmo procedimento que eu apontei para o exemplo de 2 dimensões. Tá? Então, repara, o df dx é y², se eu integro isso aqui com respeito a x, eu ganho y²x, tá? Y é só uma constante, para respeito à integração em x, mais uma constante que agora depende de y e de z. Então, o f de x, y, z vai ter que ser y², mais uma constante, não sei qual é, que depende de y e z. Bom, df dy, de um lado, é 2xy mais e elevado a z. Mas isso também vai ter que ser igual a ddy de y² mais c de yz. Bom, ddy de y² mais c de yz, ddy de y² é 2xy. ddy de c de yz é dc dy de yz, não sei quem é. Tá? Então, comparando os dois lados aqui, eu descubro que 2xy cancela, e eu sei que dc dy tem que ser, obrigatoriamente, e elevado a 3z, para isso aqui funcionar. Tá? Bom, se dc dy é elevado a 3z, agora eu posso integrar essa afirmação. Então, c de yz vai ter que ser a integral de e elevado a 3z dy, que é elevado a 3zy mais uma constante, repara. Agora, isso aqui é uma função de yz, não tem x nessa história, mais. O x estava aqui, já não está mais. Tá? Isso aqui é uma função de yz, tá certo? Que eu sei que é elevado a 3z, quando eu integro com respeito a y, a constante que sobra é uma constante que, em princípio, depende de z. Então, o c de yz vai ter que ser e elevado a 3zy, mais uma certa constante que depende ainda de z. Tá? Então, isso aqui você pode colocar lá, tá certo? Agora, o f de x, yz, no momento é y2x mais e elevado a 3zy mais uma função de z. Tá? Agora, eu vou usar a terceira. Eu já tenho a informação que df dz é isso aqui. Então, df dz é 3y elevado a z. Mas também tem que ser igual a ddz do que tem aqui, quer dizer, que é, né, y2x mais e elevado a zy mais esse d de z que está sobrando. Calculando d de z aqui, que eu ganho? Tá? O y² x não depende de z, está fora. Tá? O e elevado a 3zy, derivado com respeito a z, vira 3e elevado a 3zy. Tá? E o d de z vira d' de z, né? A derivada do d com respeito a z. Tá? Então, agora compare esses dois. Eu sei que df dz é 3y e elevado a 3x, e eu sei que isso aqui tem que ser igual a 3 e elevado a 3xy, de novo, mais d' de z. Conclusão, d' de z é 0.
essa constante que estava dando sopa aqui, a derivada ela é zero. Então, essa constante, isso aqui de fato é uma constante mesmo, não depende nem de z. Então, conclusão, o f de x, y, z, né, que a gente estava usando aqui, substituindo d por uma constante, nada mais é do que y² x mais e elevado a 3y mais uma constante. Tá claro? Então, é o mesmo procedimento do exemplo anterior, tá? Com um pouco mais de paciência, calculando as integrais com respeito às variáveis, às diferentes variáveis. Tá? Uma pergunta extremamente natural, depois de ver esses dois exemplos, tá? Onde foi que eu usei o fato de que essa função, que esse campo que eu comecei era de fato um campo conservativo? O que aconteceria se eu tentasse aplicar essa performance, tá? Que eu tentasse aplicar essa maquininha aqui num campo não conservativo? Tá? Deixa eu só mostrar para vocês mais ou menos o que ia acontecer. Tá? A mágica está aqui, ó. Quando você faz x, quando você observa que x2 mais 3y2, que é o df dy, tem que ser igual ao dy dessa integração que você tirou aqui, que é x² mais c de y. O que é importante é quando você chega aqui, é que a parte, veja, tanto essa função, que é a segunda componente da f, quanto essa função, que é obtida integrando isso aqui, derivando essa coisa que você obteve aqui em cima com respeito a y, são funções de x e y. E a parte dessa função que depende de x tem que cancelar. Se esse campo não for potencial, esse troço não cancela e, portanto, o C', né, não vai ser função de y apenas, vai sobrar x. Então, o mágica toda é essa, é que o x2 cancela com o x2 e sobra C' de y igual a menos 3y², não tem mais x na história. Tá? A mesma coisa acontece quando você vai, fazer aqui, repara, né? Eu descobri, né, com essa brincadeira aqui, tá? Repara, que o df dy é 2xy mais e elevado a 3z, e esse cara que eu tirei aqui de cima é 2xy mais dc dy de yz. E, portanto, a parte que depende de x desaparece. 2xy conserva 2xy. Fico só com dc dy igual a elevado a 3z. Isso é perfeitamente possível. Se ainda sobrasse alguma coisa, se não tivesse cancelado esse 2xy por 2xy, se sobrasse alguma dependência em x nessa etapa da história, tá certo? Esse negócio estava encrencado, ele não era potencial. Mesmo que isso aqui tivesse dado certo, ainda tem um outro momento que isso aqui pode dar errado, que é aqui, ó, né? Repara, df dz é 3y elevado a 3z, né? E quando eu derivo com respeito a esse troço, eu ganho o mesmo 3 elevado a 3zy mais uma derivação de z. Então, a parte que depende de y e de x, né? Já tinha cancelado, a parte que depende de y cancela. Sobra só d' de z, uma função de z, que no caso é a função de z é zero, mas o ponto é d' de z não depende de y, porque a dependência em y cancelou. Tá? Esses milagres, tá? São consequência do fato de que o campo é potencial. Tá? Se o campo não fosse potencial, esses milagres não ocorreriam, o processo não chegaria até o fim. Tá claro? Tá bom. Então, isso era o que eu tinha para falar a respeito dessa estratégiazinha para achar potencial. Tá? Então, agora eu vou mudar de assunto, eu vou começar a falar de resíduos. O resto da aula é um assunto, cálculo de resíduos, que é um assunto de variável complexa. Tá? Vamos lá. Tá? Para poder falar de resíduos, eu tenho que dar um passo para trás e fazer um pouco de teoria de funções de uma variável complexa, né? Até para poder colocar a definição para vocês do que eu quero. Então, eu vou fazendo essa teoria de variável complexa. Então, dando um passo para trás, não vai ter integração na história. A integral vai entrar daqui a pouco. Tá? Então, começa com uma função f de z complexa analítica próximo do ponto z0, um plano complexo. Tá?
uma das características mais importantes das funções de uma variável complexa, tá, é que elas têm uma série de Taylor convergente. Tá? O que é a série de Taylor da função da variável complexa? Está escrito aí, ó, f de z igual a f de z0 mais f' de z0, z menos z0, mais f duas linhas de z0 sobre 2, z menos z0 ao quadrado, mais os outros termos. Se você quiser juntar tudo, é a soma de j igual a zero até infinito, da jésima derivada de f no ponto z0 dividido por j fatorial, z menos z0 elevado a j. Isso aqui é uma forma de exprimir uma função complexa qualquer como um polinômio de grau infinito. Tá? Isso aqui tem algumas utilidades, mas é principalmente uma coisa teórica, do ponto de vista geral complexo, uma coisa teórica importante. Vocês vão ver um pouco por quê. Tá? Isso fica aparente um pouco no decorrer dessa discussão que a gente vai fazer hoje. Tá? Mas esse objeto se chama a série de Taylor. É uma série, tá certo? Soma de J0 até infinito. Chama a série de Taylor de f de z no ponto Z0, ou em torno da expansão em Taylor de f de z em torno do ponto Z0. Tá? Para uma função de uma variável complexa real analítica, essa série é sempre convergente. Tá? Claro, no ponto Z0 ela é convergente porque ela é zero. Né? Se você botar Z igual a Z0 aqui formalmente, isso aqui é simplesmente a soma de zero, não tem nada. Tá? Mas para Z suficiente próximo de Z0, esse termo aqui é um termo geométrico. Né? Z menos Z0 elevado a J, uma coisa que decai, é um número pequenininho elevado a uma potência enorme, portanto isso aqui está decaindo exponencialmente. Tá? O J fatorial cresce que nem um maluco, então isso aqui na verdade ajuda. Z menos Z0 elevado a J sobre J fatorial ajuda. Então, a não ser que esse FJ de Z0 seja uma insanidade completa, tá? Essa série aqui tende a convergir. Tá? Como eu disse, é um teorema de variável complexa que essa série sempre tem um raio de convergência positivo. Isso eu não vou entrar na história, não vou tentar demonstrar isso. Mas eu só comentar que obter um raio de convergência positivo para isso não é muito difícil, porque você pode aplicar um de vários testes de convergência para séries, né, nessa série aqui e dizer, olha, né, se você usar esse teste de convergência, a coisa funciona. E um exemplo disso, tá, você pode definir o raio de convergência por esse limite. Então, o limite quando J vai para infinito. Então, você pega dois... Como é que você faz? Isso aqui é teste da razão. Isso aqui você pega um coeficiente posterior, um coeficiente anterior, tá certo? Divide um pelo outro. Se a razão for maior que 1, né, ela é convergente, se não for, não é. E aí você aplica o teste da razão nesse aqui e vai descobrir uma limitação para o Z menos Z0, né, que dá o raio de convergência. Essa limitação te dá exatamente, esse limite aqui te dá exatamente essa limitação. Esse limite quando J vai infinito. A derivada com respeito a J dividido pela derivada J mais 1 no ponto Z0. Né? Esses são um conjunto de números, tá certo? Então, isso aqui é um número que depende de J. Multiplica por J, faz o limite quando vai para infinito. Se esse negócio aqui vai para infinito, né, o raio é infinito. Se esse negócio aqui vai para zero, o raio seria em princípio zero, não tem convergência. Tá? E qualquer coisa no meio, né, isso aqui te dá o raio de convergência da série. Tá? Vamos dar um exemplo, tá certo? Dois exemplos, na verdade. Primeiro, f de z igual a 1 menos 1 sobre z. Essa função tem uma série de Taylor muitíssimo simpática. Se você começa a calcular derivadas, tá? Eu estou falando dessa função expandida em torno de zero. Tá? Então, se você começa a calcular derivadas, o f' de z é 1 menos z elevado a menos 2, isso aqui é 1 menos z elevado a menos 1. A derivada é 1 menos z elevado a menos 2, né, vezes menos 1, só que tem um menos do menos z ali também, então fica mais. Né? Então, é 1 sobre 1 menos z elevado a menos 2. O f duas linhas, o menos 2 puxa para fora, fica 1 menos z a menos 3, né? Com um sinal de menos da regra da cadeia. Então, cancela o menos, fica 2, 1 menos z menos 3. Se você fizer isso para sempre, tá certo? Fj de z
né, é j fatorial 1 menos z elevado a menos j. Eu estou interessado em... Então, isso aqui é a derivada para qualquer j, tá certo? É j fatorial 1 menos z elevado a menos j. Qualquer j, de j igual a 0, 1, 2. E, portanto, o fj de 0, assim, a jésima derivada dessa função f em 0, tá, é igual a j fatorial. Essa jésima derivada cresce, não é uma maluca. Pois bem, né? O que acontece quando eu uso o teste do raio de convergência? Tá? Esse R0, estou chamando de raio de convergência R0, é o limite quando J vai para infinito. Fj de Z0, que é J fatorial, dividido por Fj mais 1 de Z0, que é J mais 1 fatorial, vezes J. Tá? Isso é igual. Tá? Bom, quando você bota J sobre J, J fatorial sobre J mais 1 fatorial, sobra 1 sobre J mais 1. Tá? Esses fatoriais, o J fatorial é J, J menos 1, J menos 2. J mais 1 fatorial, J mais 1, J, J menos 1. Então, o J fatorial está contido aqui dentro. Você cancelar o J fatorial, sobra só um J menos 1 aqui. Tá? E já tinha esse J. Então, o limite, quando J vai para infinito, tá? De J sobre J mais 1, e esse limite é 1. O raio de convergência desta série, né? Mesmo com os FJ crescendo nem maluco desse jeito, tá? Essa série tem um raio de convergência igual a 1. Que é bom, né? Que é bom que seja, porque de fato em Z igual a 1, esse troço aqui, né, explode. Então, é bom que tenha alguma limitação. Estou sugerindo, né, que vocês procurem, né, série de Taylor. Então, aqui é um pouquinho, tem que fazer um pouco de pesquisa para ver que até quem é para descobrir quem é a série de Taylor dessas funções, né? Mas acha a série de Taylor e o raio de convergência, né? Primeiro para a função ln de z, com em torno do ponto z0 igual a 1, tá? E segundo a função f de z igual a seno de z em torno do ponto z0 igual a 0. Tá? De fato, a série de Taylor dessa função seno de z vai aparecer. Log não vai aparecer na aula, não, mas o seno de z ainda vai aparecer. Vou mostrar para vocês o que é depois. Tá? Tá bom. Então, série de Taylor, tá claro. Uma singularidade, agora, seguindo em frente, tá? Teoria de resíduos é uma teoria que está essencialmente, está de maneira essencial associada ao que chama de singularidade de uma função analítica f. Tá? O que é uma singularidade? Tá? Uma singularidade é um ponto no plano complexo no qual a função f não é analítica. Tá? Então, isso não é tão interessante assim. Tá? Um ponto onde a função não é analítica é uma singularidade, não. Tá? Bom, se f é analítica em todo ponto z na ausência de z0, então aí o z0 é mais interessante, que ele é o que se chama singularidade isolada de f. Tá? Então, z0 é uma singularidade isolada se a função f é analítica no ausência de z0 menos no ponto z0. Tá? Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo, o f de z igual a 1 sobre 1 menos z, ela tem uma singularidade z igual a 1. Tá? Ela é analítica em todo canto no plano, exceto em z igual a 1. Tá? O LNZ é um pouco mais complicado que o que rola com ele, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Então, eu estou interessado em singularidades isoladas. Tá? Para entender como é que... Aí tem uma ferramenta para você entender e explorar o que acontece com funções analíticas, né, que apresentam singularidades isoladas. A gente introduz um negócio que chama série de Laurent. Série de Laurent permite uma expansão em potencial de potência da tua função analítica, mesmo em torno de um ponto que é uma singularidade. Então, o que é? Suponha que f seja analítica num anel z menos z0 entre Rzinho e Rzão. Tá? Então, isso aí fica até um pouco longe do Z0 aqui, que poderia ser um ponto de problema. Mas eu estou supondo que f é analítica no anel. Então, você sempre pode escrever f de z, né, como sendo uma soma de termos com potências positivas de z, a n igual a 0 até infinito de an, z menos z0 elevado a n, isso aqui é uma série de Taylor, tá? Mais potências negativas de z.
que também são analíticas num anel. Tá? Ou seja, f de z, tá, pode ser escrito como uma soma para n nos inteiros, positivos e negativos, de a n z menos z0 elevado a n, desde que essa função for analítica no anel. Tá? Essa expansão em potências positivas e negativas se chama série de Laurent. Tá? Ela funciona mesmo que a tua função não tenha definida nem z0, nem sequer na resistência de z0. A série de Laurent descreve perfeitamente quem é essa função, mesmo nesse caso. Tá? Então, eu estou supondo que então, voltando aqui, eu estou supondo que a minha função está definida num anel, tá? E eu estou dizendo que, ó, f de z tem uma expansão de Laurent entre soma de n igual a menos infinito até infinito, de a n z menos z0 elevado a n. Tá? Uma vez que eu assumo que, quer dizer, tem um teoreminha que vai te dizer quem são esses, você pode calcular quem são esses ANs em termos, né, da função f, que é o dado da história. Né? Então eu digo o seguinte, teorema. O AN, o enésimo coeficiente da expansão em Laurent de uma função f é dado por 1 sobre 2πi integral num contorno C, que aqui eu coloquei de pontilhado, pode ser um círculo com um raio entre Rzinho e Rzão, tá? Da integral de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1. Isso aqui te dá uma forma para calcular quem é esse AN, né, dado f. Eu não vou demonstrar isso, mas eu vou pelo menos indicar para vocês para que lado isso vai. Tá? Como é que você verifica isso? Se a n é dessa forma, quando você integra, quando você calcula, se o f é dessa forma, quando você calcula essas integrais, tá? Você pode substituir f por esse somatório formalmente, tá? E aí esse somatório puxa para fora da integral e vira uma soma de potências z menos z0 elevado a uma potência dz. Potências pode ser positivas ou negativas. Então, na verdade, né, se você raciocinar deixar as convergências meio de lado um pouco, né, a única coisa que precisa mostrar, tá, para mostrar que o AN é igual a isso, tá, é mostrar que se z menos z0 elevado a k dz, tá, a integral z menos z0 num raio entre Rzinho e Rzão, chama de B esse raio. Tá? Essa integral é zero sempre que k for diferente de menos 1. A única situação que essa integral não é zero, tá, é quando k é igual a menos 1. K é igual a menos 1, tá certo? É o que corresponde a esse k mais 1 aqui. Tá? De fato, a gente sabe que essa integral de 1 sobre z menos z0, ela é diferente de zero. De fato, ela é igual a 2πi, se k é igual a menos 1. O que a gente não sabia é que essa integral é sempre zero, né? Para todas as outras potências, positivas ou negativas. Para a potência positiva, de novo, tá certo? Você está falando de integrar uma função analítica num caminho fechado, tá certo? A função analítica em todo canto, se for menos z menos z0 elevado a k para k positivo. Então, essas integrais claramente são zero para k positivo. Para k negativo, então, para k igual a menos 1, tá? Ela é 2πi, se o k for diferente de menos 1. E o que eu estou dizendo de novidade é que para k menor que isso, né, k igual a menos 2, menos 3, menos 4, essa integral é sempre zero. Esse exercício é um exercício daqueles de integração. E aí isso aqui é um exercíciozinho de cálculo. Se você abrir esse problema, vai descobrir que isso aqui é um exercíciozinho de cálculo 1. Mostrar que potências, funções que são múltiplos potências cossenos e senos, cosseno elevado a x, seno elevado a k, seno elevado a l, né, integral disso dx, tá? Tem uma porção de situações em que isso aí é zero. Tá? Isso aí é uma coisa que tem no livro de cálculo 1, inclusive. Isso aqui é um exercício de cálculo 1 para você fazer. Então, a demonstração acaba reduzindo a integrar potências de senos e cossenos, de produtos de senos e cossenos. Tá? É um exercício de cálculo 1. Tá? Tudo bem, né? Então, mas isso aqui te permite, pelo menos em princípio, tá, achar quem, se você souber calcular essas integrais, achar quem é a série de Laurent de uma função dada. Tá? Em geral, você faz mais barato que isso. Então, só para dar um exemplo, tá?
Considera a função f de z igual a z quadrado cosseno de 1 sobre z. Tá? Pergunta é, o problema é, acha a série de Laurent dessa função. Tá? Isso não é difícil. Suponha, primeiro começa com a série de Laurent, a série de Taylor de cosseno de z. A série de Taylor de cosseno de z é muito fácil, porque eu consigo derivar o cosseno de z em torno de zero. Tá? Tantas vezes quanto você queira, e você ganha as derivadas. Tá certo? Coloca isso na fórmula da série de Taylor, você tem lá a série de Taylor de cosseno. Se eu tenho a série de Taylor de cosseno, que envolve z elevado a k, tá certo? Eu substituo o z do cosseno por 1 sobre z, eu olho na série, a série vira uma série com potências negativas, uma expansão do cosseno de 1 sobre z em potências negativas de z. Tá? Então, isso aqui, você substitui, ao substituir z por 1 sobre z na série de cosseno de z, você ganha uma série para cosseno de 1 sobre z. Tá? Agora, quando você tem uma série de Laurent para cosseno de 1 sobre z, multiplicar por z quadrado está fácil. Tudo que você fez foi dar uma empurrada na série para um lado para o outro. A cada termo que estava numa posição, ganhou uma potência 2 vezes maior no z. Acabou. Tá? Eu não fiz a conta, mas essa é a forma de achar a série de Laurent para essa função z quadrado cosseno de 1 sobre z, que tem uma singularidade horrorosa em zero. Tá? Caso mais simples, um problema mais simples, mas que envolve o mesmo tipo de história, acha a série de Laurent de seno de z sobre z em torno de z igual a zero. Então, de novo, tá? Você tem que achar a série do seno de z, que não é muito difícil, em torno de z igual a zero. Tá? De novo, porque eu sei calcular derivadas de seno, todas as ordens, de maneira simples. Aí você pega e divide tudo por z. O termo constante, se tiver, vira 1 sobre z. Tá? O termo que envolve z vira uma constante, o termo que envolve z quadrado vira uma constante vezes z, etc. Você divide por z. Você pega uma série de Laurent e divide por z, vira uma outra série de Laurent. Tá? Então, seno de z sobre z, você expande em torno de z igual a zero como uma série de Laurent. Eu não estou dizendo isso, mas, na verdade, o termo de ordem zero, da série de Laurent do seno de z sobre z, é zero. Tá? Então, na verdade, essa função seno de z sobre z é um som holomorfo no plano todo. E o que está acontecendo em zero não é, quer dizer, é exatamente como no caso real, esse seno de z sobre z não tem uma singularidade real em zero. Bom, tá bom. Isso aqui, uma vez que a gente chegou aqui, eu posso introduzir com vocês os 3 tipos de singularidade que se considera para funções de variável complexa. Tá? Esses 3 tipos de singularidade são, né, caracterizados pelos coeficientes da série de Laurent. Tá? Primeiro, tá? Se os coeficientes para n negativos são todos zero, todos se anulam, tá? Ou seja, se a série de Laurent só tem coeficiente positivo, tá? A gente chama o que está ocorrendo aqui de singularidade removível. Essa Z0, o Z0 que eu estou expandindo em torno dele, certo? É o que se chama uma singularidade removível. Ou seja, existe uma função analítica, né, que estende essa função f de z que eu comecei a fazer igual a zero. Esse é o caso dessa f de z igual a seno de z sobre z. O z igual a zero aqui é uma singularidade removível. Tá? Outro tipo de singularidade é o que chama de polo. Tá? Um polo é se os coeficientes negativos, tá, são todos nulos, exceto por um número finito deles. Tá? Então, a singularidade se chama um polo. Tá? Se você pegar o termo dominante, quer dizer, você olha os termos negativos que são não nulos, você olha aquele que é mais negativo, no fundo, que é o que eu digo, é o menor deles, tá certo? Do ponto de vista da ordem das reais, é o menor, mas é o mais negativo deles todos, é a ordem do polo. Tá? Então, é uma função que tem coeficientes negativos, mas em número finito, tá certo? Se chama um polo, e a ordem do polo é o coeficiente mais negativo, é a ordem do coeficiente mais negativo que tem. Tá? Se você não é uma singularidade removível ou um polo, você tem infinitos valores de n negativos, tá certo? Por os quais os coeficientes de Laurent são diferentes de zero. Tá? Se isso acontecer, tá? Você está falando de uma singularidade, a gente chama isso de uma singularidade essencial. Então, são 3 tipos de singularidade. Singularidade removível,
que é quando a série de Loran só tem termos positivos. Polo, quando a série de Loran tem termos positivos, exceto por um número finito de termos negativos. E singularidade essencial, quando isso não é verdade, ou seja, que existe um número infinito de termos não nulos na expansão para potência negativa. Tá? Para dar exemplos aqui, tá? Se você olhar para a expansão de z quadrado cosseno de 1 sobre z, isso aqui é uma singularidade, o z igual a zero aqui é uma singularidade essencial. Por quê? Porque você começa com a expansão de cosseno de z, que tem termos de potência positiva em todas as horas. E aí você substitui esse z por 1 sobre z. Quando você substitui por 1 sobre z, você vai ter potências negativas com ordens indo para menos infinito. Tá? Então, esse cara aqui, tá, vai ter coeficientes não nulos, coeficientes negativos não nulos, em quantidade infinita. Então, esse aqui é uma singularidade, isso aqui, o z igual a zero, é uma singularidade essencial. Tá? Se você olhar para o seno de z sobre z, aquilo que eu tinha observado, a expansão inteira do seno de z não tem constante. Ela começa z, mais uma constante vezes z ao cubo, mais uma constante vezes z à quinta, mais uma constante vezes z à sétima. Só tem potência ímpar, tá? E começa com z. Então, quando você divide por z, aquele primeiro termo, que é o constante vezes z, só fica constante. O termo que era z ao cubo vira z ao quadrado. O termo que era z à quinta vira z à quarta. Então, seno de z sobre z é uma outra função cuja expansão só tem potências pares, mas não tem nenhuma potência não nula com negativo. Então, né, isso aqui é uma singularidade removível. E aí, né, se eu quero um exemplo de polo de ordem 2, eu peguei a coisa mais fácil do mundo aqui, 1 sobre z quadrado menos 1 sobre z. Tá? Isso aqui já é uma série de Loran. Né? Só que tem dois termos. O a menos 2 é 1 e o a menos 1 é menos 1. Tá? Então, isso aqui, como o a menos 2 é o dominante, isso aqui é um polo de ordem 2. Para essa função aqui, z igual a zero é um polo de ordem 2. Tá claro? Tá bom. Então, introduzir o que é um polo, o que é a ordem do polo. Introduzir singularidade. E a série Loran. Tá? Então, agora eu vou definir o que se chama o resíduo. Tá? O resíduo é associado a uma singularidade de uma função holomorfa, uma função analítica. Tá? O coeficiente, eu estou dizendo, o coeficiente A-1 na expansão de Loran de f em torno de z igual a z0, onde z0 é uma singularidade de f, é o que se chama o resíduo de f em z0. Então, você faz a expansão em Loran e pinça o termo A-1. Tá? Esse termo se chama o resíduo de z igual a z0 de f de z. Tá? Então, por exemplo, né, você pega cosseno de z sobre z ao cubo, tá? Cosseno de z sobre z ao quadrado, tá? Essa série, assim, isso aqui é sobre z ao cubo mesmo. Cosseno de z tem uma série que começa assim, né? 1 menos z quadrado mais z à quarta como constante, menos z à sexta como constante, etc. Tá? Se eu divido por z ao cubo, tá? Eu começo, aquele 1 vira 1 sobre z ao cubo, depois o termo com z ao quadrado vira 1 meio sobre z, tá certo? Aí o próximo seria o termo com z à quarta, já tem um z sobre 4 fatorial. O próximo seria z à sexta, quando eu divido por z ao cubo, fica menos z ao cubo sobre 6 fatorial, etc. Tá? Dado isso, o coeficiente que interessa é o coeficiente do termo A-1. O coeficiente do termo A-1 é menos meio. Então, o resíduo em zero de cosseno de z sobre z ao cubo é exatamente igual a menos meio. Tá? Essa é a primeira. Se eu não quero fazer a expansão em Loran, mas eu quero calcular o resíduo de uma maneira mais fácil. Tá? A primeira coisa é reconhecer, saber reconhecer que isso aqui tem uma fórmula, tá? Se o Z0 for um polo. Né? Se for um polo simples, de ordem 1, tá? Você calcula o resíduo calculando esse limite aqui. O limite com Z vai para Z0, Z menos Z0 vezes F de Z. É o ponto. F tem um polo em zero. Então, em princípio, F vai para infinito em zero. Você multiplica por Z menos Z0, Z menos Z0 vai para zero em zero. Então, isso aqui é mais bem comportado em Z0 do que a F ela mesma. Tá? Se esse limite é exatamente... Agora, esse limite cai de ser exatamente o coeficiente A-1. Tá certo?
de uma função f que tem um polo em zero. Então, esse limite é o resíduo. Tá? Se for um polo de ordem n, a coisa complica um pouco. Tá? Se for um polo de ordem m, você, para achar quem é o coeficiente menos 1, você tem que rebolar mais um pouquinho. Mas tem uma fórmula parecida, inspirada nessa aqui, que é isso que está escrito aqui embaixo. O resíduo, então, com um polo de ordem m, o resíduo, né, da f em z0 é 1 sobre m menos 1 fatorial, limite quando z vai para z0, da derivada de ordem m menos 1 de z menos z0 elevado a m vezes f de z. Se você tem um polo de ordem m, é z menos z0 elevado a m vezes f de z, você removeu a singularidade da f. Então, você pode, em princípio, calcular todas as derivadas. Calculou a derivada, dá números, tá certo? Manda o limite quando r vai para z vai para z0, você tem alguma coisa que vai ser o resíduo, vai ter um número que vai ser o resíduo da f de z em z0. Então, por exemplo, tá? Olha para f de z igual agora, f de z igual a 1 sobre z quadrado mais 1. Tá? Z igual a i é um polo simples. Por quê? Porque, bom, basicamente porque 1 sobre z quadrado mais 1 é 1 sobre z menos i, z mais i. Tá? Em z igual a i, z mais i é bem comportado. Então é só 1 sobre z menos i. 1 sobre z menos i, tá? Seria uma potência de Laurent, né? Com expoente menos 1. Tá? Então, isso aqui, portanto, se a singularidade tem um expoente menos 1, desse jeito aí, ela é um polo simples. Então, então resíduo, que a pergunta é quem é o resíduo em i de 1 sobre z quadrado mais 1. Então, i é um ponto singular para essa função. Tá? Então, isso aqui vai ser o limite quando z vai para i, tá? De z menos i vezes a função f. Z menos i vezes z2 mais 1, quando z tende a i. Aqui, isso aqui é um 0 sobre 0. Quando z tende a i, o denominador é 0, o numerador também. Mas eu consigo melhorar isso, porque eu expando o que está embaixo, z quadrado mais 1, usando as raízes, z mais i vezes z menos i. Tem um z menos i em cima, e em princípio esses dois cancela. Esse limite é igual ao limite quando z tende a i de 1 sobre z mais i. O limite de 1 sobre z mais i quando z tende a i não tem singularidade nenhuma, é 1 sobre 2i ou menos i sobre 2. Tá? Então o resíduo que eu estou interessado aqui é exatamente igual a menos i sobre 2. Pronto, não precisei fazer a expansão inteira desse 1 sobre z2 mais 1 para achar isso. Tá? Próximo, né? Olha, por exemplo, cosseno de z sobre z ao cubo. Z igual a 0 é um polo de ordem 3 em 0. Calcula quem é um resíduo. Então, resíduo em 0 de cosseno de z sobre z ao cubo é 1 sobre n menos 1, m menos 1 fatorial, então 1 sobre 2 fatorial, vezes o limite adequado, o limite é limite quando z vai para 0. No caso, d2z, dz2, z ao cubo, cosseno de z sobre z ao cubo. Cancela o z ao cubo, né? Fica d2 dz2 de cosseno de z, a segunda derivada de cosseno é menos cosseno. Então, isso aqui é 1 meio do limite quando z vai para 0, de menos cosseno de z. Tá? Quando z vai para 0, cosseno de z vai para 1. Tá certo? Então, isso aqui é menos 1 vezes 1 meio, menos 1 meio. Então, o resíduo de cosseno de z sobre z quadrado é menos meio. Em z igual a 0 é menos meio. Não tinha nada de óbvio. E aí eu deixo um exercício, né, em que você olha para funções diferentes e tenta identificar, né, onde estão as singularidades. Agora, isso aqui é fácil nesse caso, porque em cada um desses casos, o que interessa é quais são os zeros do denominador. Cada um desses é uma fração. Tá? Então, por exemplo, 1 sobre do z2 menos 1 ao quadrado, tá? Tem zeros em 1 e menos 1, obviamente. Tá? Se fosse só z2 menos 1 embaixo, seriam zeros simples. Mas como tem um quadrado ali, você vai descobrir que ambos os zeros são polos de ordem 2. Tá? E aí, então, polo de ordem 2, você usa a formuleta com derivada aqui para calcular o resíduo. Tá? 1 sobre z a quarta mais 1 tem 4 polos simples. Tá? São raízes quartas de menos 1, que são, na verdade, ângulos de 40, são pontos unindo, formando ângulos de 45 graus com horizontal com vertical. Tá? Cada um desses polos é um polo simples, e aí a conta para calcular o resíduo segue na linha desse primeiro exemplo. Tá?
1 sobre seno de Z tem uma família de polos, claro que seno de Z é 0 quando Z é múltiplo inteiro de π. Tá? Então, você tem uma família, toda uma família infinita de zeros. Você, toda uma família infinita de singularidades. Você pode calcular o resíduo de cada uma delas. Tá? E, finalmente, E elevado a sobre Z quadrado é uma função que tem um polo de ordem 2 em Z igual a 0, por causa desse Z quadrado embaixo. Tudo bem. Tá? Pois bem. Uma vez que você introduziu resíduos, agora que eu vou voltar para a integral. Tá? De fato. Né? Até aqui, eu estava só brigando, tá? Para definir esse numerinho que é o resíduo de uma função num ponto. Teorema de resíduos. Bom, se f é uma função analítica no interior de uma região e na fronteira de uma região R, delimitada por um caminho simples fechado C, exceto por um número finito de singularidades que está correndo dentro do domínio, K igual a 1, 2 até N, né? Que são as singularidades EK. Então, a integral no caminho, e aí essa integral é importante que essa integral seja orientada no sentido positivo, no sentido complexo positivo, que é esse sentido anti-horário aqui. Então, essa integral no sentido anti-horário é igual a 2πi e a soma dos resíduos de f nos diferentes EKs que aparecem aqui dentro. Tá? Então, isso aqui, quando você olha quem é a integral, repara, se a função fosse holomorfa, aqui dentro a integral era 0. Quando eu coloco polos aqui, ou singularidades aqui, certo? A integral muda. Ela pode não ser nula. Tá? E aí, para calcular essa integral, você calcula o resíduo com respeito a cada um dos pontos problema aqui e soma. É a coisa mais simples possível que você pode imaginar. Tá? Um exemplo. Tá? Pega cosseno de Z sobre Z ao cubo e olha para uma integral em módulo Z igual a 2, que é um círculo de raio 2. Isso aqui vai ser, de acordo com a fórmula, 2πi vezes o resíduo em zero do cosseno de Z sobre Z ao cubo. Esse resíduo em zero a gente calculou dá menos meio. Então, essa integral é exatamente igual a menos πi. Você tem a integral no círculo de raio 2, e aí o que é importante é que os polos que a gente está usando para fazer a conta estejam todos dentro desse círculo, que de fato estão. E, portanto, a integral, a resposta aqui, é Z igual a πi, menos π. Tá? Esse aqui era o conteúdo da aula de hoje. Tá? Deixa eu só comentar para que lado que isso vai na aula que vem. Eu vou começar fazendo diversos exemplos. Esse teorema de resíduos, né, é uma coisa, digamos assim, do ponto de vista teórico, ele não é tão inteiramente, tão super sofisticado, mas a hora que você vai ver, ele é bastante flexível para aplicar e permite fazer umas contas muito bonitinhas, muito interessantes. Eu vou mostrar para vocês uns 2, 3 exemplos de uso do teorema de resíduos para calcular, inclusive, integrais reais que você normalmente não consegue calcular. Tá? Então, calcular a integral por resíduo é um truque sujo que o pessoal de engenharia gosta muito. Tá? E que permite fazer muitas contas interessantes que de outra forma seriam impossíveis. Então, eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês uns exemplos bacanas na aula que vem. Tá? E aí, depois disso, eu vou retomar, né, vou retomar a integral de linha com um dos teoremas, quer dizer, tem um dos teoremas de integral de linha que chama teorema de Green, mas isso é para aula que vem. Tá? Então, isso aqui por hoje é só. Né?